Nós queremos avançar, nós estamos com todos juntos, se unam nesse propósito, tá bom? Vamos lembrar de estar orando. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer de uma maneira muito especial pela vida do Anderson. O Senhor use ele poderosamente para falar de Ti a nós como comunidade. Usa a vida do Teu servo e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Bom dia, pessoal. Bom, é uma alegria estar aqui compartilhando, né? Encerrando essa série. Nós estamos falando em cima desse livrinho do Tim Keller, desse livreto muito bom, Ego Transformado. Aí nas 3 primeiras semanas, praticamente, o Fabiano ele destrinchou esse livro pra gente, né? Então todo o conteúdo do livro, o Fabiano já falou nessas 3. E aí, eu vou pegar essa última, uma caminhada ajustada, e eu estava pensando em um versículo para estar comentando sobre o ego, alguma coisa que falasse sobre o ego, alguma coisa que trouxesse uma luz. Eu estive a semana orando e eu gostaria aqui de refletir em algumas coisas que o Fabiano falou a princípio. Eu acho muito importante quando a gente fala do ego. Olha só, Gênesis capítulo 1. Esta comunidade está cansada de saber, né, que em Gênesis capítulo 1 Deus cria o homem perfeitamente. Ok? Tendo quem no centro? Deus. Logo, por ter Deus no centro, o homem tem o quê? Uma identidade perfeita. O homem sabe qual o motivo que ele veio a esse mundo, o que ele está fazendo aqui. O homem, então, ele vive em perfeita harmonia com o seu Criador e consigo mesmo. Então, o homem sabe qual é o seu verdadeiro papel. Porém, gente, em Gênesis 3... quando os nossos primeiros pais, acontece aquela ruptura, aquela desobediência, o que acontece com o homem? O homem, então, ele vai lá no botãozinho automático, ok? Onde dizia que Deus estava no centro, e ele puxa esse botãozinho automático e diz que agora quem está no centro de todas as coisas é o próprio homem. É o ego humano, o próprio eu, é que está no centro de todas as coisas. E daí em diante você existe para ser o melhor. Você existe para ser o número 1. Agora nós existimos para uma egolatria. Você está no centro de todas as coisas. Eu acho interessante, eu trabalho em hospital e eu já tive a experiência lá em Campinas de ver um pai que estava com um filho e uma mãe também na UTI. E foi muito interessante porque uma frase que os pais sempre diziam era o seguinte: ai, que bom se fosse eu no lugar do meu filho, lá na UTI. Meu filho está entre a vida e a morte, que bom seria se fosse eu no lugar do meu filho. E nós falaríamos a mesma coisa. Mas o interessante é que até mesmo nessa frase tem um pouco de egoísmo. Porque a dor de perder um filho é tão grande, e a gente não sabe lidar com a dor, por causa de Gênesis 3, que nós preferimos estar no lugar do filho do que ter que lidar com a dor de perder um filho. Até mesmo uma frase tão boa dessa tem um pouquinho de egoísmo. Então logo, gente, quando você está com alguém trabalhando, e você vê que esse alguém, ele é alguém assim, altamente egocêntrico, egoísta, gente, ele está no estado natural dele. Ele está naquela chavinha que Adão e Eva jogou e colocou o homem no centro de todas as coisas. Não assuste. O natural do ser humano é o egoísmo, é ele no centro de todas as coisas. Mas eu acho tremendo, gente, que olha só, que por causa de Gênesis 3, o homem agora, ele tem a sua identidade em crise. Ele não sabe mais o que ele está fazendo aqui na Terra. Ele não sabe mais quem que ele adora. Ele adora o dinheiro, ele adora o sexo, ele adora o prazer, ele adora todo tipo de extravagância, porque ele tem o quê? A sua identidade perdida. Eu gosto muito de um pai da igreja, do 4º século, Agostinho, e Agostinho diz o seguinte: ele pega ali um cenário de teatro, não sei quem aqui já foi no teatro, e ele diz o seguinte, que na criação de Deus, no cenário do Éden, cada ser humano tem o seu papel.
Ok? Cada animal tem o seu papel. E Adão tem o seu papel. Depois de Gênesis 3, pá, dá um branco em Adão e ele perde o seu roteiro. Adão perdeu o papel dele. Adão esqueceu o seu roteiro. Adão não sabe mais quem é de Santo Agostinho. E o pior é que Satanás entra na jogada e Satanás dá um novo roteiro para Adão. Ó, seu papel é esse agora, viu? Segue aqui que o seu papel é esse agora. Então, dali em diante, Adão e Eva começam a seguir um outro roteiro não dado por Deus, tendo quem no centro? O próprio homem. Interessante que nessa alusão de Agostinho de Hipona, ele diz que o autor da história, mais tarde ele vai entrar na própria história e vai morrer na cruz e vai salvar a história. Como a gente vê em muitos filmes aí, em que o próprio Criador entra na história. Ok? Mas olha só, gente. Eu gosto dessa frase de C.S. Lewis. Depois que o homem caiu. Olha só o que ele diz. Se encontra em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, nada nesse mundo pode satisfazer o vazio interior que eu tenho dentro de mim. Nada. Nada nesse mundo. Pode aliviar. Uma noite na bagunça, uma noite no divertimento, na bebida, pode aliviar, mas não pode satisfazer plenamente. A explicação mais provável é de que eu fui criado para um outro mundo. Sabe por que nada nesse mundo pode satisfazer o homem? Porque Deus não criou o homem para esse mundo, para esse sistema caído. Para um outro. Então o coração dele fica criando ídolos, e nada pode preencher isso. Mas, gente, em Cristo, Ele nos devolve a ideia de Deus no centro de todas as coisas. Isso é tremendo. Só em Cristo nós podemos ter Deus no centro de todas as coisas. Diante disso, eu queria meditar com vocês em um único versículo só. Só em um único versículo. Abre aí comigo, você que trouxe a sua Bíblia, em Mateus 16, 24. É nesse único versículo que eu quero falar um pouquinho sobre o ego. Ok? Para mim, nesse versículo está uma grande receita de Jesus para a gente colocar o ego no seu devido lugar. E Deus em primeiro lugar. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24 diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Eu gosto muito desse texto. Você vai ver que a história posterior, uma história na frente, é tremendo isso. Jesus vai para o monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, e lá aparece Moisés e Elias. É interessante que Pedro fala assim: vamos fazer 3 tendas? Senhor, vamos ficar aqui, em outras palavras, por resto da vida? Cara, que bom, né? Estar aqui na presença do Senhor, junto com Moisés e Elias. Vamos ficar aqui para sempre? Jesus fala: não, a espiritualidade não se vive aqui em cima no monte, se vive lá embaixo no meio do pessoal. E quando eles descem, gente, acontece algo assim que eu acho tremendo. Vem correndo um pai com um filho endemoniado, e o filho se joga, e o filho tem convulsão direto. E o que acontece? Eles vêm para Jesus, o pai, e fala assim: viu, eu pedi para os seus discípulos, e eles não puderam expulsar o demônio. Gente, eles acabaram de descer do monte da transfiguração. Eles tiveram uma experiência tremenda com Jesus. E eles não conseguem expulsar o demônio. Jesus fala assim: ó geração má incrédula, até quando eu terei que aturar vocês? Parece que Jesus, ele não tem, gente, muita facilidade, muita tolerância em lidar com gente que não cresce na fé, com gente incrédula, com gente que está todo o tempo tendo as mesmas dificuldades e não cresce na fé, a ponto de Jesus falar: ô geração incrédula, até quando eu terei que aturar vocês? Mas voltando para o nosso texto, que eu acho tremendo, ok? Esse texto também se repete em Marcos e em Lucas, o mesmo texto. E eu queria fazer algumas rápidas aplicações em cima desse texto. Olha só, gente. Disse Jesus: se alguém quiser acompanhar.
que Jesus está querendo dizer nessa primeira parte? Olha só, se alguém desejar, determinar, ok? Ter propósito de coração em acompanhar Jesus, se alguém quiser estar disposto a acompanhar Jesus, ok? Em outras versões, né? Se alguém quiser me seguir, ok? É mais ou menos como um servo sujeito ao seu mestre. Um soldado sujeito ao capitão. Ele está disposto a seguir. Mas esse primeiro trecho diz também que é uma ação voluntária. E você vai ver comigo, você vai concordar comigo, que hoje nós temos muita gente disposta a seguir Jesus. O problema é que essas pessoas não estão dispostas a negar a si mesmo e carregar sua cruz. Porque a gente vive um evangelho água com açúcar. A gente vive um evangelho doentio. A gente fala, nossa, mas por que a igreja ela é tão molinha? Ela é tão fraquinha? Porque tem muita gente querendo seguir Jesus, mas sem negar-se a si mesmo. Mas sem carregar a sua cruz. Mas a segunda parte diz, olha só, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Gente, negar a Jesus não é autonegação. O que é autonegação? Para não servir Jesus agora, sabe o que eu vou fazer? Eu não posso mais jogar bola. Agora eu tenho que usar saia até no pé. Ou tenho que fazer igual São Francisco de Assis. Pegou todas as suas riquezas, doou aos pobres e viveu por aí, ok? Andando na pobreza, para mostrar para o pessoal que ele estava se negando. Gente, negar-se a si mesmo não é autonegação. Essa atitude até meio farisaica, sabe? De estar mostrando para as pessoas na aparência, não, eu não posso assistir televisão. Nem jornal eu posso assistir mais. Então negar-se a si mesmo, ok? Não é autonegação. O que é, gente? É abandonar toda a sua justiça própria, inclusive para a salvação. É descansar no Senhor. Saber que Ele é altamente suficiente para fazer essas coisas. Porque por causa de Adão e Eva, gente, ok? A gente acha que a gente tem um monte de direito. Um monte. Então a gente é o senhor do direito. O ego faz isso com a gente. Como disse o Fabiano, ele é inchado, né? Ele é inflamado, mas ele é oco por dentro. Nós queremos avançar. Nós estamos que todos juntos se unam nesse propósito, tá bom? Vamos lembrar de estar orando. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer de uma maneira muito especial pela vida do Anderson. O Senhor usa ele poderosamente para falar de Ti a nós como comunidade. Usa a vida do Teu servo e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Bom dia, pessoal. Bom, é uma alegria estar aqui compartilhando, né? Encerrando essa série. Nós estamos falando em cima desse livrinho do Tim Keller, desse livreto muito bom, Ego Transformado. Aí nas 3 primeiras semanas, praticamente, o Fabiano ele destrinchou esse livro pra gente, né? Então todo o conteúdo do livro, o Fabiano já falou nessas 3. E aí, eu vou pegar essa última, uma caminhada ajustada, e eu estava pensando em um versículo para estar comentando sobre o ego, alguma coisa que falasse sobre o ego, alguma coisa que me trouxesse uma luz. E eu estive a semana orando, e eu gostaria aqui de refletir em algumas coisas que o Fabiano falou a princípio. Eu acho muito importante quando a gente fala do ego. Olha só, Gênesis capítulo 1. Esta comunidade está cansada de saber, né, que em Gênesis capítulo 1 Deus cria o homem perfeito. Nós queremos avançar. Nós estamos que todos juntos se unam nesse propósito, tá bom? Vamos lembrar de estar orando. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer de uma maneira muito especial pela vida do Anderson. O Senhor usa ele poderosamente para falar de Ti a nós como comunidade. Usa a vida do Teu servo e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.
pessoal. Bom, é uma alegria estar aqui compartilhando, né? Encerrando essa série. Nós estamos falando em cima desse livrinho do Tim Keller, desse livreto muito bom, Ego Transformado. Aí nas 3 primeiras semanas, praticamente, o Fabiano ele destrinchou esse livro pra gente, né? Então todo o conteúdo do livro, o Fabiano já falou nessas 3. E aí, eu vou pegar essa última, uma caminhada ajustada, e eu estava pensando em um versículo para estar comentando sobre o ego, alguma coisa que falasse sobre o ego, alguma coisa que trouxesse uma luz. E eu estive a semana orando, e eu gostaria aqui de refletir em algumas coisas que o Fabiano falou a princípio. Eu acho muito importante quando a gente fala do ego. Olha só, Gênesis capítulo 1. Esta comunidade está cansada de saber, né? Que em Gênesis capítulo 1, Deus cria o homem perfeitamente, ok? Tendo quem no centro? Deus. Logo, por ter Deus no centro, o homem tem o quê? Uma identidade perfeita. O homem sabe qual o motivo que ele veio a esse mundo, o que ele está fazendo aqui. O homem, então, ele vive em perfeita harmonia com o seu Criador e consigo mesmo. Então, o homem sabe qual é o seu verdadeiro papel. Porém, gente, em Gênesis 3, quando os nossos primeiros pais, acontece aquela ruptura, aquela desobediência, o que acontece com o homem? O homem, então, ele vai lá no botãozinho automático, ok? Onde dizia que Deus estava no centro, e ele puxa esse botãozinho automático e diz que agora quem está no centro de todas as coisas é o próprio homem. É o ego humano, o próprio eu, é que está no centro de todas as coisas. E daí em diante você existe para ser o melhor. Você existe para ser o número 1. Agora nós existimos para uma egolatria. Você está no centro de todas as coisas. Eu acho interessante, eu trabalho em hospital e eu já tive a experiência lá em Campinas de ver um pai que estava com um filho e uma mãe também na UTI. E foi muito interessante porque uma frase que os pais sempre diziam era o seguinte: ai, que bom se fosse eu no lugar do meu filho, lá na UTI. Meu filho está entre a vida e a morte, que bom seria se fosse eu no lugar do meu filho. E nós falaríamos a mesma coisa. Mas o interessante é que até mesmo nessa frase tem um pouco de egoísmo. Porque a dor de perder um filho é tão grande, e a gente não sabe lidar com a dor, por causa de Gênesis 3, que nós preferimos estar no lugar do filho do que ter que lidar com a dor de perder um filho. Até mesmo uma frase tão boa dessa tem um pouquinho de egoísmo. Então logo, gente, quando você está com alguém trabalhando e você vê que esse alguém, ele é alguém assim, altamente egocêntrico, egoísta, gente, ele está no estado natural dele. Ele está naquela chavinha que Adão e Eva jogou e colocou o homem no centro de todas as coisas. Não assuste. O natural do ser humano é o egoísmo, é ele no centro de todas as coisas. Mas eu acho tremendo, gente, que olha só, que por causa de Gênesis 3, o homem agora, ele tem a sua identidade em crise. Ele não sabe mais o que ele está fazendo aqui na Terra. Ele não sabe mais quem que ele adora. Ele adora o dinheiro, ele adora o sexo, ele adora o prazer, ele adora todo tipo de extravagância, porque ele tem o quê? A sua identidade perdida. Eu gosto muito de um pai da igreja, do 4º século, Agostinho, e Agostinho diz o seguinte: ele pega ali um cenário de teatro, não sei quem aqui já foi no teatro, ele diz o seguinte, que na criação de Deus, no cenário do Éden, cada ser humano tem o seu papel. Ok? Cada animal tem o seu papel. E Adão tem o seu papel. Depois de Gênesis 3, dá um branco em Adão e ele perde o seu roteiro. Adão perdeu o papel dele. Adão esqueceu o seu roteiro. Adão não sabe mais quem é, de Santo Agostinho. E o pior é que Satanás entra na jogada e Satanás dá um novo roteiro para Adão. Seu papel é esse agora, viu? Segue aqui que o seu papel é esse agora. Então, dali em diante, Adão e Eva começam a seguir um outro roteiro não dado por Deus, tendo quem no centro? O próprio homem. Interessante que nessa alusão de Agostinho de Hipona, ele diz que o autor da história, mais tarde ele vai entrar na própria história
e vai morrer na cruz e vai salvar a história. Como a gente vê em muitos filmes aí, em que o próprio Criador entra na história. Ok? Mas olha só, gente. Eu gosto dessa frase de C.S. Lewis. Depois que o homem caiu. Olha só o que ele diz. Se encontra em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, nada nesse mundo pode satisfazer o vazio interior que eu tenho dentro de mim. Nada. Nada nesse mundo. Pode aliviar. Uma noite na bagunça, uma noite no divertimento, na bebida, pode aliviar, mas não pode satisfazer plenamente. A explicação mais provável é de que eu fui criado para um outro mundo. Sabe por que nada nesse mundo pode satisfazer o homem? Porque Deus não criou o homem para esse mundo, para esse sistema caído. Para o outro. Então o coração dele fica criando ídolos, e nada pode preencher isso. Mas, gente, em Cristo, Ele nos devolve a ideia de Deus no centro de todas as coisas. Isso é tremendo. Só em Cristo nós podemos ter Deus no centro de todas as coisas. Diante disso, eu queria meditar com vocês em um único versículo só. Só em um único versículo. Abra aí comigo, você que trouxe a sua Bíblia, em Mateus 16, 24. É nesse único versículo que eu quero falar um pouquinho sobre o ego. Ok? Para mim, nesse versículo está uma grande receita de Jesus para a gente colocar o ego no seu devido lugar. E Deus em primeiro lugar. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24 diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu gosto muito desse texto. Você vai ver que a história posterior, uma história na frente, é tremendo isso. Jesus vai para o monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, e lá aparece Moisés e Elias. É interessante que Pedro fala assim: vamos fazer 3 tendas? Senhor, vamos ficar aqui, em outras palavras, por resto da vida? Cara, que bom, né? Estar aqui na presença do Senhor, junto com Moisés e Elias. Vamos ficar aqui para sempre? Jesus fala: não, a espiritualidade não se vive aqui em cima no monte, se vive lá embaixo no meio do pessoal. E quando eles descem, gente, acontece algo assim que eu acho tremendo. Vem correndo um pai com um filho endemoniado, e o filho se joga, e o filho tem convulsão direto. E o que acontece? Eles vêm para Jesus, o pai fala assim: viu, eu pedi para os seus discípulos, e eles não puderam expulsar o demônio. Gente, eles acabaram de descer do monte da transfiguração. Eles tiveram uma experiência tremenda com Jesus. E eles não conseguem expulsar o demônio. Jesus fala assim: ó geração má incrédula, até quando eu terei que aturar vocês? Parece que Jesus, ele não tem, gente, muita facilidade, muita tolerância em lidar com gente que não cresce na fé, com gente incrédula, com gente que está todo o tempo tendo as mesmas dificuldades e não cresce na fé, a ponto de Jesus falar: ô geração incrédula, até quando eu terei que aturar vocês? Mas voltando para o nosso texto, que eu acho tremendo, ok? Esse texto também se repete em Marcos e em Lucas, o mesmo texto. E eu queria fazer algumas rápidas aplicações em cima. Tem um exemplo, não precisa abrir aí não. Em Lucas 12, do 16 ao 21. Eu gosto desse exemplo. Jesus conta que um certo homem, ok? Ele tinha alguns celeiros. E sabe o que esse cara fez? Esse cara plantou tanto, investiu tanto em serviço, trabalhou dia e noite, em outras palavras. E aí ele olhou a plantação dele e falou assim: uau, que bom, rapaz. A terra produziu muito. Sabe o que eu vou fazer? Vou derrubar os meus celeiros e vou construir celeiros maiores. E vou pegar e vou arquivar, vou guardar toda a plantação. E vou falar para minha alma: agora curte o mundo, arregala-te, vive a vida agora, porque você tem muito em estoque armazenado. E Jesus diz assim, na versão em veio insensato, na atualizada ele diz louco.
Porque essa noite Deus vai pedir a sua alma. O que você tem para apresentar a Ele? Esse é um exemplo clássico de um homem que ganhou a sua vida nesse mundo, mas perdeu com Deus. Aí você diz para mim, mas que mal tem, o cara só trabalhou. Foi só trabalho. Aí não está dizendo que o cara matou ninguém, não está dizendo que o cara enforcou ninguém, que o cara traiu, ele só trabalhou. Sabe o que aconteceu, gente? O que Agostinho chama de pecado? O amor fora de ordem. Não tem problema nenhum trabalhar. A grande questão é, o serviço é o número 1 na sua vida. Gente, os seus projetos no ano, o reino de Deus, o seu investimento financeiro, o seu investimento com energia, o seu investimento com tudo, aparece na lista do reino de Deus? Ou só os seus projetos pessoais? Será que o reino de Deus, será que o avanço do Evangelho, será que esta comunidade, ela está nos seus planos? Ou você é altamente rico para consigo mesmo, mas não é para as coisas de Deus? Esse é um exemplo de um homem que viveu para si. E Agostinho chama pecado de um amor fora de ordem. Quando eu falo assim, olha, eu amo mais a Deus, aliás, eu amo mais o meu filho do que a Deus. Eu amo muito mais o meu emprego do que a Deus. Eu vou mais além. Eu amo muito mais o mundo. Porque eu tenho saudade do mundo. Porque vira e mexe me dá saudade do mundo, e a cruz para mim não importa mais nada. Eu simplesmente esqueço da cruz. Ok? E olha só, gente. Esse texto também me fala da ousadia de Jesus. Se existe alguém ousado, é Jesus. Nenhum ser, nenhum homem de qualquer religião do mundo teve coragem de falar o que Jesus fala. Jesus simplesmente olhou para o Fabiano, olhou para o Oséias, para o Igor, para o Ivandro, e disse assim, viu? Você tem que me adorar mais do que seu pai e sua mãe. Você tem que me adorar mais do que você mesmo, do que o seu próprio ego. Gente, é muito ousadia. Ele vai além. Ele diz assim, olha, ele não está apontando, o caminho para vencer o seu pecado é esse e esse. Ele diz que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele afirma ele ser, ele é muito ousado. Ele não diz, olha, eu tenho o pão da vida. Ele diz que ele é o pão da vida. Ele não diz que ele sabe todas as verdades ocultas do mundo. Interessante, né? Jesus não diz que conhece esse conceito chamado verdade. Ele diz que ele próprio é a verdade. Eu sou a verdade e a vida. Para Jesus a verdade não é um conceito, é uma pessoa. Para mim só tem duas conclusões. Ou ele é Deus, pelas coisas que ele afirma dizer, ou ele é o maior charlatão que o mundo já teve notícias. Porque inventou uma mentira que durou 2000 anos e muita gente morreu por essa mentira. Quem Jesus é para você? Se Jesus é Deus, por que não seguir? E a parte final, gente. Nos meus estudos, eu me deparei com um texto do século II. Um homem chamado Irineu de Leão. Ele falando sobre a cruz romana e a cruz de Deus. Para Irineu, na cruz romana, e o pior tipo de gente. O pior tipo de gente ia na cruz romana. Era uma vergonha para os familiares de alguém morrer na cruz romana. Só os bandidos, só os miseráveis de alta demência ia na cruz romana. E ele conclui dizendo que Jesus humanamente foi usado pelos romanos, mas na verdade quem lhe deu uma cruz foi o próprio Deus. Em João capítulo 10, Jesus diz assim, eu dou a minha vida voluntariamente. Pensem vocês que são os romanos que estão matando. Minuto antes de Jesus morrer, Jesus está lá diante dos guardas, e Jesus diz assim, calma gente, calma. Porque se eu quisesse, meu pai mandaria 12 legiões de anjos, que acabaria com tudo aqui. Eu estou dando a minha vida voluntariamente. Gente, uma legião de homens, 6.000 homens. Jesus disse que Deus mandaria 12.
Jesus não ia chegar em Jerusalém acompanhado de 12 homens simples, que eram os apóstolos. Ele ia chegar em Jerusalém acompanhado de 12 legiões de anjos. O que ia acontecer lá? Mas ele diz, calma, eu estou dando a minha vida voluntariamente. Isaías diz que quem moeu Jesus naquela cruz foi o próprio Pai. Gente, se a cruz que Deus deu para Jesus foi a melhor coisa, a cruz que Deus oferece para mim e para você é a melhor coisa para moldar o seu caráter e você ser mais parecido com Cristo. Sabe o que você precisa fazer? Só negar-se a si mesmo. Só tomar sua cruz diariamente. Dá para entender, gente, que você, que eu, nós somos livres do nosso próprio ego? A gente é que tem uma Ferrari na mão e não assume essa Ferrari. Eu fico olhando para o amor de Jesus naquela cruz. E confesso para vocês que isso me constrange. A gente vai agora participar da Santa Ceia. E como isso me constrange? A gente não tinha pecado. Quem matou Jesus naquela cruz foi o meu pecado e o seu pecado. Eu vi Jesus naquela cruz gritando: ah, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Deus não socorreu Jesus? Porque Ele socorreu eu e você. Sabe por que Deus permitiu que o seu filho fosse morrer naquela cruz? Para salvar eu e você. Gente, não tem dúvida nenhuma que Ele faria isso de novo. Vale a pena a gente tentar buscar satisfação em outras coisas que não sejam nesse amor. Eu queria pedir para o Fabiano orar, para a gente encerrar e passar para o momento da ceia. Deus abençoe. Senhor, a tua palavra tão viva, tão eficaz, poderosa, a ponto de penetrar o mais profundo do